Nesta aula você vai ficar ninja em como criar linhas guia no Adobe Illustrator. É uma dúvida muito comum para os novos usuários do software e também para os usuários que estão migrando de programas como o CorelDRAW para o Adobe Illustrator. Os do CorelDRAW, as pessoas que estão utilizando o CorelDRAW e migram para o Adobe Illustrator, esperam que o software utilize recursos da mesma maneira que o Corel para criar as linhas guia. E tem muitas dúvidas sobre isso. Porém, o Illustrator trabalha de uma maneira totalmente diferente. Um software de uma empresa, outro software de outra empresa, tecnologias diferentes e modos de aplicação de recursos totalmente diferentes. Então você vai aprender tudo sobre isso agora nesta aula. Eu reverti o documento aqui, apliquei o Revert para voltar ao estado inicial do documento. Eu vou bloquear este layer e aqui na Artboard tem a outra página chamada Linhas Guia. Dá um duplo clique aqui na página, abre aqui com este fundo verde. Primeiro processo aqui, eu vou criar um layer totalmente independente e salvar todas as minhas linhas guia dentro dele. É bom você fazer sempre isso quando você trabalhar com linhas guia. Crie um layer independente, deixe todas lá dentro, facilita bastante para você tirar a visualização, colocar a visualização, bloquear ou não. Embora existam atalhos para isso, mas é muito mais organizado criar um layer e manter todas as linhas guia nele. Então pressione Ctrl Alt L, o Alt e o Ctrl e o L faz com que abra a caixa para que eu renomeie o layer, vou colocar aqui como guia. E aqui já um fato importante, olha. Eu estou trabalhando com um fundo verde e as minhas guias e os caminhos serão mostrados em verde. Então vai ficar difícil visualizar. Dar um duplo clique aqui e vou colocar um vermelho vivo e clicar em OK. E clicar em OK aqui de novo. Neste layer, se eu trabalhasse com guias nele, ficaria em azul, esse outro aqui em vermelho mais clarinho. Então isso é importante também, que aí vai determinar a cor que a sua guia vai ser mostrada na tela para você. Bom, o primeiro passo foi feito, criar um layer independente para as suas guias. Agora habilite as réguas, que das réguas que vão sair as linhas guia, né? Uma das maneiras, é claro. Vá pelo menu View, Rulers, Show Rulers, Ctrl R a tecla de atalho, vai habilitar então as suas réguas. Ctrl Alt, barra de espaço pressionada, atalho para a ferramenta Zoom, espero que se lembre disso. Com o Alt pressionado, reduzir o zoom um pouquinho, reduzir, dando um único clique aqui, então reduzir o zoom do documento para visualizar melhor aqui as réguas em relação ao documento, que ficará mais fácil também de explicar. Aqui eu visualizo que o bico aqui do meu documento, o início do documento, está em 0 em relação à barra horizontal aqui da régua. E na vertical tem o 0 aqui também. A mesma coisa definindo aqui. Né? Então eu tenho já a medida de 0, indicando que aqui é o início da minha página. Bom, para eu trabalhar melhor com as guias, é claro, eu preciso saber o tamanho do documento que eu estou trabalhando e também a unidade de medida que ele está trabalhando. Então, quando eu não sei, eu não lembro, por exemplo, a medida de uma folha que eu estou trabalhando tamanho A4. Qual que é a medida da folha A4? Não sei. Ou qual que é o tamanho desse documento? Você não sabe? Simplesmente clique na ferramenta Artboard Tool. Clicando, vou mudar para este modo e você visualiza aqui. Este documento que eu estou trabalhando é um documento para web em 768 pixels de altura por 1024, ou melhor dizendo, 1024 de largura por 768 pixels de altura. Então eu já tenho a medida do meu documento, eu sei o tamanho dele, vai ficar muito mais fácil agora para que eu aplique as minhas guias. Eu vou pressionar ESC ou clicar em qualquer ferramenta, sai do modo Artboard, eu já sei o tamanho aqui. Eu estou trabalhando com a medida de pixel neste documento, que é um documento que eu criei com um padrão web, mas eu posso alterar a medida do documento quando eu bem entender quando as réguas estão ativas. Eu clico com o botão direito em cima delas e mostra todas as unidades de medida possíveis que o Illustrator me oferece. No caso aqui está marcado em pixel, que é a medida que eu criei do documento a início. Para criar linhas guia, simples, basta você clicar na régua, manter o botão pressionado e arrastar uma linha para o palco, para o documento.
Estando com os Smart Guides acionados, eu ainda não soltei o botão do mouse, hein? Quando os Smart Guides estão acionados, que é o comando Ctrl+U, quando eu posiciono esta linha guia nas extremidades do documento, nos cantos do documento, faz como um ímã que gruda para o canto certinho, tanto neste canto da direita como no canto da esquerda. Eu vou soltar aqui no meio. Os Smart Guides, quando eu crio a linha guia inicialmente, não me mostra o centro do documento. Mas depois que eu criei, eu posso selecionar a linha guia novamente e arrastá-la, aí ele me mostra o centro do documento. Ele gruda também ao centro aqui do documento. Simples. Eu tenho vários métodos para posicionar essa minha linha guia. Como por exemplo, eu quero a linha guia está aqui agora ao centro, eu quero que ela se desloque 20 pixels para a direita. Seleciona a linha guia. Importante também, se você não está conseguindo selecionar a linha guia é porque ela está bloqueada. Então vá pelo menu View, Guides, que é as guias, e tem a opção aqui, ó, Lock Guides. Essa opção Lock Guides tem um atalho. Porém, este atalho não funciona para quem tem o teclado que tem a cedilha, o teclado do padrão em português. Porque no local da cedilha do teclado americano é o ponto e vírgula. Então, se você está utilizando um teclado inglês que não tem acentuação no português, a cedilha, tal, não vai funcionar este atalho, né? Porque justamente o atalho para isso aqui, neste caso, se você tem um teclado que tem a cedilha, é o Alt Ctrl cedilha. Então, ponto e vírgula aqui tem que ser substituído pela cedilha. Hide Guides esconde as guias, Lock Guides bloqueia. Se estiver ativado aqui o Lock Guides com essa marcação aqui assim, ó, esteja aqui, é porque a linha guia está bloqueada. Então lembre-se também deste atalho, Ctrl cedilha, esconde a linha guia, Ctrl pressionado, pressiona cedilha, esconde. Ctrl Alt cedilha, bloqueia a linha guia, aí você não pode mais acessar a linha guia e mover, olha, Ctrl Alt cedilha, bloqueou minha linha guia. Aí eu tento selecionar, não consigo mais mover. Para desbloquear a mesma coisa, Ctrl Alt cedilha. Já desbloqueou, agora eu posso mover para onde eu quiser a minha linha guia. Bom, então se eu quiser mover, por exemplo, essa linha guia 20 centímetros, 20 pixels para a esquerda. Com os Smart Guides acionados, eu clico e arrasto, é mostrado ali naquele quadradinho cinza DX e DY. DX corresponde ao eixo que está rolando agora, que é no caso o deslocamento horizontal. Então devagarzinho eu vou posicionando a linha guia. Se eu quero uma cópia, por exemplo, manter aquela no centro e uma cópia da linha guia, ó, 20 pixels depois, está 19 e 20. Lógico que é uma maneira também de criar, mas não é uma maneira muito fácil de ser criado, porque tem uma precisão aqui com o mouse. Então, existem maneiras mais simples, mas eu vou mostrar todas. Alt pressionado, fica a dupla seta, uma seta preta e uma branca, vai criar uma cópia. Se eu soltar o botão, ele criou uma cópia do centro, 20 pixels a mais para a direita. Agora a mesma coisa, seleciono a linha guia, clico e arrasto por fora. Clico, arrasto, ó, agora está mostrando para mim o valor menos 20. Alt pressionado, solto o botão do mouse, criou uma cópia 20 centímetros, voltando, né, para o lado esquerdo, valor negativo. Para frente, quando a linha guia está aqui e ela cria para a direita, é um valor positivo. Daqui para trás é um valor negativo. Quando a linha guia está na horizontal, o valor positivo é de cima para baixo e o valor negativo é de baixo para cima. Esta maneira que eu criei aqui a linha guia é uma maneira, quando você vai fazer uma coisa simples assim, normal, você pode tirar esse tipo de medida assim, arrastando dessa forma com o mouse mesmo. Mas existem maneiras muito simples de serem criadas linhas guia, você determinando o valor para elas. Eu vou selecionar todas aqui e pressionar Delete. É um recurso para você deletar de vez as linhas guia. Vamos exemplificar da seguinte forma. Eu quero que este meu documento
tenha uma margem aqui de segurança, uma linha guia de 1 centímetro em cada canto aqui, da esquerda para a direita, aqui em cima, embaixo e nas laterais, 1 centímetro. Como que eu faço isso? Vou mostrar outra forma. Você seleciona a régua, clica na régua e arrasta com a Move Tool, é claro. Posiciona aqui, ó, cola a linha guia aqui no canto. Aqui em cima, você clica na régua, cria outra linha guia horizontal. Foca aqui em cima também. Na verdade, nesse procedimento de colar aqui no canto não é necessário não, pelo que eu vou fazer agora. Você já observa que tem o valor no 0 aqui e no 0 aqui. Vou selecionar essa linha guia vertical e eu vou visualizar aqui em cima nas propriedades. No eixo X, que é esse eixo aqui, ele está em 0, marcado em 0. Agora a outra, se eu seleciono, corresponde ao eixo Y, está em 0 aqui também. Então eu indico valores através daquela caixinha ali para o posicionamento de minhas guias. Então esta guia aqui, eu quero que ela fique 20 pixels afastado daqui da base. No caso, vai deslocar para a direita. Então eu coloco aqui, vai 50, o valor de 50, a medida está em pixels. Digito Enter. Ela andou 50 pixels, ela estava selecionada. Vou desfazer a ação, Ctrl Z. Eu quero colocar 1 centímetro, vale aquela mesma regra, não importa a medida. Se você colocar o cm, o mm, vai valer a medida que você colocar. Colocar 2 ou 1 cm e pressionar Enter. Andou para frente 1 centímetro. Se eu quiser que ela ande para trás, você coloca o valor negativo, por exemplo, menos 1 centímetro. Então agora, do ponto 0, ela foi 1 centímetro para trás. Quando você colocar este valor aqui, por exemplo, a linha guia está fora da página, está fora do ponto 0. Esta regra aqui de alinhamento não está valendo para a posição atual da linha guia. Ela está valendo pelo eixo central aqui, que está marcado como 0, posicionamento da página, aqui da medida da página, não pela guia. Então se eu colocar o valor aqui, por exemplo, 1 centímetro de novo, vai acertar certinho 1 centímetro em relação à medida 0 aqui. Enter 1 centímetro. Então preste atenção nisso também. Agora vamos ao detalhe. Até mesmo se ela estiver aqui, ó, se eu quiser colocar aqui 2 centímetros, ela não vai pegar o 1 e acrescentar mais 2. Não, ela vai dar 2 centímetros em relação ao 0, que no caso, o canto da folha. 2 cm. Aí, tem 2 centímetros daqui para cá. Não acrescentou mais 2, sendo que a medida já estava em 1. Então, preste atenção nisso também. Os detalhes mais simples aqui. Agora, se eu quiser mover esta linha guia lá para o final da página e dar um espaço aqui, aí eu vou trabalhar com uma conta. Eu tenho que saber, é claro, a largura da minha página. Qual que é a largura da minha página? 1024 pixels. Eu posso saber disso também até a própria linha guia, além da Artboard Tool que eu clico e vejo aqui, olha, 1024 de largura. Voltar aqui, quando eu posiciono uma linha guia lá no final, olha, cliquei nessa linha guia e arrastei lá para o final, me mostra aqui a medida 1024 pixels. Então ela tem a largura do 0 até aqui e 1024. Então eu posso fazer isso também. Eu tenho 1024, então eu faço uma conta matemática. Eu tenho a medida já ali descrita com a guia aqui, 1024 menos 1 centímetro. Olha só que interessante, porque a medida aqui está em pixel, mas eu posso colocar 1024 pixels menos 1 centímetro. E pressiono Enter e volta aqui 1 centímetro. Olha como é fácil. Mas existem outras facilidades ainda para você criar as linhas guia muito mais rápido. Eu vou mostrar então isso. Vou selecionar esta linha aqui de novo, voltar lá para a base. E não importa, como eu falei, aonde eu esteja, as duas linhas guia estão fora aqui. O que importa é que elas estão no valor de menos 200 e 200 e caso aqui 209. Essa aqui, por exemplo,
mas ela começa a contar pelo 0, que é o alinhamento da página aqui. Cada página que eu selecionar, o alinhamento vai ser em 0 como padrão. Então, eu quero criar então de forma mais rápida uma guia aqui que tenha 1 centímetro de espaço, então, entre todos os cantos aqui, como se fosse um quadrado que tem uma borda de 1 centímetro. Vamos lá então. Eu pego uma linha guia qualquer, não precisa nem estar dentro do documento, porque o eixo de alinhamento está no 0 aqui no bico da página. Eu vou colocar então essa linha guia, essa daqui, em 1 centímetro, então digito o valor aqui do eixo X, 1 centímetro, pressiono Enter, então foi aplicado 1 centímetro nessa aqui. Agora nessa aqui, que é o eixo Y, coloco 1 centímetro também. Pronto, está marcado aqui, as duas estão aqui. Agora eu vou mover essa para cá, só que eu vou mover uma cópia, não vou mover essa aqui. Eu posso fazer aquele esquema do Alt, só que não seria viável aqui. Posso indicar por um valor matemático aqui também. Então eu vou colocar a medida entre 1024, que é a medida pixels, no caso vou colocar px, 1024 pixels, eu quero, menos 1 centímetro. Só que agora, antes de pressionar o Enter, eu mantenho a tecla Alt pressionada e dou o Enter. Aí sim, eu aperto Enter. Então ele cria uma cópia da guia para mim. Agora lá para baixo, ó a facilidade. Vou colocar 768, que é a altura, menos 768 px, não esqueça da medida, px menos 1 cm. Alt pressionado e pressiono Enter, criou a linha guia aqui rapidamente para mim, com 1 centímetro em cada lado. Então você percebe que isso aqui trabalha com medidas, com cálculos matemáticos, e é muito fácil. Por exemplo, vou criar outra linha guia aqui. Está aqui a linha guia, seleciono a linha guia, eu quero saber a metade do documento. Posicionar essa linha guia certinho no centro do documento. Então, eu faço o valor de divisão. Por exemplo, tem 1024 de largura meu documento, o valor total, 1024 pixels, 1024 px. Eu coloco a barra, que é representado pelo teclado numérico, faço as contas utilizando o teclado numérico. A barra invertida representa um símbolo de divisão, que nem na calculadora do Windows mesmo. Coloca dividido por 2, ou seja, ele vai dar o valor para mim de 1024 pixels dividido por 2. Então, o centro do documento. A mesma coisa seria com uma outra linha guia aqui, ó. Selecionei a linha guia, agora é o eixo Y, então tem o que? 768 px dividido, que é a barra, por 2. Então, dá o valor exato ali do centro do documento. Olha a facilidade para criar linhas guia. Eu estou criando desta forma aqui, que eu já vou esclarecer outra dúvida também muito importante no Illustrator, que eu vejo muito nos fóruns. Como eu falei, vai ficar ninja aqui em criar linhas guia. Agora vamos a mais alguns recursos de criar linhas guia. Vou selecionar essa linha guia aqui e tem os atalhos, como eu falei, o Ctrl cedilha esconde todas as linhas guia, o Ctrl Alt cedilha, isso se você está utilizando um teclado que tem a cedilha, um teclado em português. Aí, no caso, é o Ctrl Alt ponto e vírgula se você utiliza o teclado americano, que é para este atalho. Eu utilizo o que tem a cedilha, então é Ctrl cedilha para esconder, Ctrl Alt cedilha para bloquear as linhas guia. Se você quiser excluir todas as linhas guias ao mesmo tempo, você pode excluir diretamente selecionando as linhas guia todas, arrasta segura e deleta com delete mesmo, ou pelo menu View, Guides, Clear Guides. Agora mais umas utilizações aqui matemáticas para a utilização da linha guia. Vou deletar essa linha aqui na horizontal no centro, até bloqueia a linha guia. Vou selecionar aqui, deletar essa aqui. Essa aqui, por exemplo, ela está bem ao centro do objeto, do centro do documento, no caso. Então eu quero que ela fique mais 2 centímetros para que ela crie uma cópia, de mais uma guia, que eu quero dar um espaço aqui, por exemplo, para o alinhamento de um texto, alguma imagem, que do centro tenha uma margem aqui de 2 centímetros. Então seleciono essa linha guia que já está ao centro, eu tenho a medida dela aqui pelo eixo X. Então preste atenção nos eixos também. O Y é a horizontal e o X é a vertical. Então aqui já tem a medida, ela está 512 pixels. Só que agora eu coloco o cálculo mais 2 centímetros, 2 cm. Alt pressionado porque aí é a cópia e pressiono Enter. Então criou uma cópia ali para mim. Agora eu volto aqui, seleciono essa, eu quero uma outra guia que volte um pouquinho. Então tem o valor 512, agora a medida é menos 2
centímetros. Alt pressionado, pressiono Enter, criou a cópia. Olha a facilidade que tem em criar linhas guia no Illustrator. É muito fácil mesmo. Sem falar que você pode criar linhas guia a partir de qualquer objeto. Por exemplo, se você criar um quadrado, por exemplo, no Illustrator, eu vou apagar todas essas linhas guia. Vou pelo menu View, Guides, Clear Guides. Limpou as linhas guia, sumiram, foram deletadas, excluídas mesmo. Então eu tenho um quadrado, por exemplo, eu crio um quadrado no documento que eu posso colocar a medida já do quadrado com o espaço entre, se eu sei que o documento tem 1024 por 768, eu já crio o quadrado da forma que você já aprendeu, com a medida que vai encaixar ali, que vai ter uma margem de 1 centímetro. Selecionou o quadrado, você cria o quadrado sem preenchimento, mesmo que tiver com preenchimento ou não, não importa, mas no caso para criar uma linha guia, cria aqui sem preenchimento, sem o contorno. Falar pelo menu View, Guides, né, a linha certinha ali, Make Guides, o atalho Ctrl 5. Então ele cria uma linha guia, agora já é uma linha guia, não é mais um quadrado, não posso mais preencher. Tanto que eu passo o mouse com as Smart Guides acionadas, me mostra aqui, é uma linha guia. Então vou excluir novamente, você pode criar a partir de qualquer objeto. E o interessante é que com a Pen Tool, por exemplo, com este objeto selecionado, que é uma curva, eu posso pressionar o Ctrl 5 também, converte ele em uma linha guia curva. Olha que interessante isso. Você pode criar até uma linha de guia que é uma curva. Então o Illustrator tem uma facilidade muito grande. Agora uma dúvida também, eu vou limpar as guias. Guides, Clear Guides. Outra dúvida, olha só. Eu vou criar uma linha guia aqui. Está fora. Vou colocar lá no centro do documento, em 768, né? Então vou colocar aqui o valor y, 768 dividido por 2. Pressiono Enter, dá o centro do documento ali. Eu vou criar uma outra aqui no centro desse aqui também. Posicionei aqui, valor de... Essa aqui nem precisa, olha. Com Smart Guides, clico, arrasto, ele me mostra o centro do documento aqui. Primeiro eu crio e solto em algum lugar, depois eu pego de novo e arrasto, aí ele me mostra o centro do documento. Então suponho que eu fiz aquelas linhas guia toda aqui, eu tenho uma outra linha guia aqui na horizontal, aí eu estou trabalhando com múltiplas páginas. Aí na outra página eu quero outro tipo de guia, só que essa aqui está atrapalhando, já está passando por essa página e eu não quero esse tipo de guia, não vai me auxiliar em nada aqui, eu quero criar outros e vai ficar aquela confusão. Então como que eu faço? Isso aqui eu vejo muito pessoal criticando nos fóruns. Como que eu posso criar essas linhas guia, né, e não apareça na outra página do Illustrator? É simples. Vou deletar as linhas guia, selecionei, deletei. Entre no modo Artboard para criar as linhas guia que vão aparecer somente em uma página. Então entre no modo Artboard, clique aqui na ferramenta ou Shift O, habilite as réguas, é claro, clique e arraste, posicione as linhas guia ou arraste, ó. Vou usar 3 guias aqui, 1, 2, 3 aqui, ou 4, ou 2 só, porque daí você vai duplicando depois, né? É mais fácil. Pode criar uma só na horizontal e outra na vertical, depois você duplica com aqueles comandos matemáticos que eu te ensinei e volta para o modo normal. Agora as linhas guia estão apenas dentro do documento. Então eu posso fazer todo o procedimento de novo. Seleciona uma, eu quero no meio do documento. Então tem 1024 dividido por 2, está lá no meio do documento. A outra aqui é a mesma coisa, tem 768 dividido por 2, que é a barra do teclado numérico. Aqui essas outras posso até excluir, não tenho certinho, minhas guias aparecem somente dentro deste documento. Olha só quanta facilidade o Illustrator oferece para você. Então até esta ferramenta aqui deste grupo, aliás, a ferramenta do grupo de linha aqui, que é a Rectangular Grid, você dá um clique e determina aqui que você quer número de colunas e tal. Até isso aqui, se você quiser fazer uma grade de alinhamento, esse objeto, por exemplo, foi criado, você clica com o botão direito. Até é outra facilidade para você criar o objeto, é Ctrl 5 ou clica com o botão direito e você pode, aqui eu acho que tem a opção também, aqui esse é um grupo, então acho que não tem. Espera aí, deixa eu ver se dá. Deixa eu fazer aqui, ó. Não dá. Quando é um grupo desse tipo não dá. Então, mas você pode ir pelo menu Select, aliás, menu View, Guides e Make Guides, o Ctrl 5.
é que o atalho nesse caso não funcionou aqui. Eu pensei que tinha neste menu com o botão direito, né? Tem as opções de transformação, de desagrupar, colocar um grupo para ver, desagrupar. Agora tem, ó, Make Guide, eu desagrupei. Então, um objeto agrupado você não consegue convertê-lo para uma guia com o botão direito clicando em cima, mas se você desagrupar, aí tem a opção aqui de Make Guide, transformar isso em linhas guia. Transformou em linhas guia. Então facilita quando você vai criar um objeto, ó, lá dentro. Ó, mesmo que os Smart Guides estejam inativos, né, ou desabilitados, você tem facilidade de criar um objeto aqui dentro. Ele gruda os contornos aqui. Você está criando um objeto aqui com amarelo, daí você vai criar outro, seleciona aqui dentro. O Smart Guide fica mais fácil ainda, né? É claro, mas fica bem facinho você criar os objetos dentro, né? Muda a cor depois e tal. Fica bem fácil mesmo. Apertar o Ctrl U fica mais fácil com os Smart Guides. Anchor e Anchor. Ó, então te auxilia aí no alinhamento, né? Principalmente para você criar caixa de texto. Vou deletar tudo aqui. Por exemplo, de linha guia que você arrasta do canto, determina valores para uma caixa de texto, por exemplo, vai ficar uma coluna de texto aqui, outra coluna de texto aqui, a arte em cima, como é muito usado em revistas, por exemplo. Eu vou mostrar então mais dicas agora sobre os Smart Guides, né? Como alinhar um objeto, com só uma visão geral aí dos Smart Guides, o que pode lhe auxiliar, também configuração para você mudar a cor. O Smart Guide, como padrão, né? Ele até vou mostrar aqui. Um objeto qualquer, os Smart Guides aqui, se você movimenta ele mostra essas linhas em verde, né? Dependendo do fundo que eu estiver trabalhando, me atrapalha, né? Então, aprendeu bastante coisa sobre criar linhas guia. Espero que você não tenha dúvida, mas se tiver dúvida você pode mandar um e-mail sem problema, que eu vou explicar mais detalhes, mas não tem dificuldade alguma. Tenho certeza que você aprendeu então a utilizar os recursos para criar linhas guia no Adobe Illustrator.